Oiê! Meu nome é Ruth e você tá assistindo o canal Não É a Rutinha. Faz um tempinho que eu não apareço aqui no canal, eu sei disso, pela milésima vez, de novo. Eu gostaria de não comentar sobre isso. Mas eu tô meio obcecada por um filme, eu queria falar ele com alguém, não tem ninguém pra falar. E bom, vocês estão aqui pra isso, né, gente? Me ouvir falar. Exatamente. Esse filme se chama Mononoke, O Fantasma na Chuva, é um filme que tá na Netflix. E se você gosta de coisas psicodélicas, de terror, de alguma coisa mais gore, Gente, eu acho que eu vou vomitar. mais pesadinha, assim, sabe? Talvez esse seja um filme pra você e esse vídeo seja pra você. Então bora lá, vamos, let's go! Pra começo de conversa, tem algumas coisas que você não necessariamente precisa saber pra ir assistir esse filme, mas se você souber antes, talvez te facilite um pouco entender o que tá acontecendo naquele momento. Pra começo de conversa, o que é Mononoke? Eu, enquanto tava assistindo o filme e as séries, eu achava que Mononoke era o nome do protagonista. Por muito tempo eu fiquei com esse pensamento na cabeça. Spoiler, não é. Você é burro, cara. E Mononoke nada mais é do que um tipo de Ayakashi. Agora, o que é Ayakashi? Os Ayakashis, eles são seres sobrenaturais, eles são meio que espíritos e eles surgiram no folclore japonês. A gente tem duas explicações do que seriam os Ayakashis. A primeira é uma explicação budista. Observação, presta atenção nessa porque eu acho que ela vai interferir um pouco em como a gente entende o filme na hora de assistir. E segundo os budistas, os Ayakashis, eles seriam uma manifestação do karma, ou então só espíritos que não encontraram paz e vivem por aqui pela terra, atazanando os humanos, e é isso aí, vida que segue. Já para os shintoístas, os Ayakashis só são espíritos que estão por aí, habitando o mundo humano, eles não são nem bons nem maus, eles só estão por aí. E mais uma observação importante. Os Ayakashis, pra gente, humano, se parecem com objetos normais, tipo um coelho de pelúcia, um porta-moedas, um estojo escolar, qualquer coisa pode ser um Ayakashi, não é tipo seres humanos. Mais um ponto pra gente lembrar é que o significado literal de Mononoke é doença mais Deus indignado. Então dá pra você ter uma noção de que coisa boa não é. Como já deu pra perceber, Mononoke é uma série que fala muito sobre as doenças da sociedade japonesa, os problemas que eles enfrentam lá no Japão, e sempre fala sobre essas questões das emoções, principalmente emoções extremas negativas, como vingança, ganância, desejo, ambição. E essa série vai falar de uma forma bem extrema e bastante gore, principalmente a série animada que foi lançada em 2007. Agora, nenhuma arma pode atacar o Mononoke, quer dizer, nenhuma arma pode ferir o Mononoke, e o único jeito de você se livrar dele é através de um boticário, que é o protagonista da série, nosso gostosão. Então tá, né? O boticário, pra conseguir derrotar esse Mononoke, né, esse espírito maligno que tá naquele lugar, ele precisa de 3 perguntas pra conseguir meio que ativar a espada dele. E aí rola toda uma transformação meio drag, que ele fica super poderoso e consegue sacar a espada dele e derrotar o Mononoke. Só que pra ele conseguir desembainhar essa espada e usar ela de verdade, ele precisa saber de 3 coisas sobre o Mononoke. Qual é a verdadeira forma dele, qual é a verdade dele e qual é a razão dele. Só com essas 3 informações ele consegue desembainhar a espada e exorcizar, entre aspas, o Mononoke. No fim das contas, o boticário meio que é um caça-fantasma, só que de demônio. E eu acho que o personagem dele vem como um contraponto, entre aspas, pra esse negócio de vamos deixar debaixo do tapete. Ele é um grande fofoqueiro, no fim das contas. O rolê dele é descobrir o que tá rolando ali e expor a verdade. Só quando ele expõe a verdade ele consegue. No final ele sempre vai matar o demônio, tá, gente? Tipo, assim, sem chances do boticário perder. E aí ele vem com esse negócio de a gente precisa expor as verdades, a gente precisa expor o que tá acontecendo, porque senão a gente, no fim das contas, acaba adoecendo. Eu gostei bastante do conceito de Mononoke, porque dá pra contar uma infinidade de histórias diferentes. Você nunca vai cansar, porque sempre dá pra apresentar personagens diferentes, ou aproveitar personagens que já foram apresentados em outras histórias e contar alguma coisa totalmente diferente, num momento totalmente diferente do Japão. E eu acho que a série e o filme, eles exalam muito cultura japonesa, sabe? Um ponto interessante, aliás, é citado durante a série o conto de Genji, que é um clássico literário japonês, e é considerado o primeiro romance do mundo
mundo. E ele tem uma pegada meio Mil e Uma Noites. Na verdade, não é uma história, mas uma coletânea de histórias diferentes, escritas há muito tempo atrás. E uma das histórias que fazem parte do conto de Genji e que é citado durante a série é o conto da Princesa Kaguya, que aliás é um filme do Estúdio Ghibli. Eu adoro muito, esse filme mora muito dentro do meu coração, perfeito. Ai, sem mais. Gente, eu recomendo. Aliás, era um bom filme pra fazer vídeo aqui pro canal. Eu amo esse filme, Jesus. Eu amo esse filme. Outra coisa que eu adorei do jeito que eles colocaram na série é como os demônios são apresentados como seres extradimensionais. Pelo menos é essa a interpretação que eu tenho e é isso que importa nesse canal. Aqui é uma ditadura, tá bom? Mas você tá brava? Eles são seres que eles vêm pra nossa realidade e, por eles serem de outra dimensão, a gente meio que não consegue entender exatamente o que tá rolando aqui. E aí isso abre brecha pra cada coisa, cada cena maravilhosa, porque a gente vai pro nonsense, a gente vai pro maximalismo, pro surrealismo e coisas que a gente não consegue entender começam a acontecer por causa da interferência desses demônios na nossa dimensão. Eu, particularmente, achei o filme bem menos gore, assustador e terror do que a série. Eu não sei se tem algum dedo de produção nisso. Talvez por ser um filme que só foi feito bastante tempo depois da série. Aliás, a série é de 2007, o filme é de 2024. Aí quase uns 20 anos de diferença de um pro outro. E talvez isso até fale sobre como a gente mudou a nossa forma de contar histórias também. Ou talvez seja porque o filme é mais mainstream, de certa forma, do que a série. Mas a gente consegue perceber essa diferença no tom das histórias, da forma que as histórias são contadas. Outro ponto também que pode ter a ver com isso, e aí aqui é bem maluquice da minha cabeça, tá, gente? Mas pode ser que tenha a ver também com o fato dos boticários não serem a mesma pessoa. O boticário da série é um e o boticário do filme é outro. E um ponto que pra mim fica muito claro é de que a gente tá enxergando aquela história, tá enxergando aquele universo que a gente tá sendo apresentado pelos olhos do boticário. E talvez todo esse gore que tem mais na série tenha mais a ver com a personalidade daquele boticário e de como ele tá vendo aquela história que tá sendo contada, do que com a história em si. Não sei se dá pra entender o que eu tô falando. Um ponto sobre o roteiro que é bom eu falar, já falei no começo do vídeo, mas eu vou ressaltar aqui de novo, é que os temas da série principalmente são bem pesados. São temas que eu não sei se eu veria uma série ocidental falando sobre, a não ser que fosse uma série mais 18, ou uma série da HBO, talvez. E se você não tá muito bem da cabeça, eu não indico você assistir, pelo menos não nesse momento, a série. Talvez o filme até dê pra assistir, mas a série eu acho que os assuntos são bem pesados. Só pra você ter uma ideia, o primeiro episódio da série é sobre bebês não tem palavras. Sim, daí pra frente é só pra trás. Outro ponto que eu senti também, tanto no filme quanto na série, é que eles são bem sutis. Eles não entregam tudo de cara. E se você não sabe sobre o folclore japonês, eles não vão te contar. Talvez em algum momento eles cheguem a explicar alguma coisa, mas nada fica muito na cara do que é. E pra mim dá uma vibe de que esse filme não foi feito pra gente. A gente tá assistindo porque a gente gosta, mas é um filme pra japonês, não é um filme pra ocidental. E eu não tô falando isso de uma forma negativa, tá, gente? Você acaba entendendo tudo muito bem ao longo do filme. Não tô querendo dizer que filmes feitos pra ocidentais são simples e nem nada negativo. Mas você acaba entendendo o que o filme tá querendo falar, mas ele não precisa explicar exatamente pra você o que significa aquela palavra. Você entende que são demônios. Você chega a essa conclusão sem ele precisar chegar pra você e falar: os mononoke são demônios, tá? A série e o filme são muito assim, de não deixar coisas explícitas, mas ao mesmo tempo ele consegue te explicar muito bem. E eu acho isso muito legal, porque eu não sinto a minha inteligência menosprezada. Porque é bem comum filmes ficarem se explicando demais e acaba ficando chato de você assistir. Pra mim, particularmente, o filme é uma obra de arte. A série fica bem atrás no quesito estética. Era de se esperar, por ser uma série de 2007, né? Eu gostei bastante do ritmo do filme. É uma coisa que eu vi algumas pessoas reclamando, principalmente no Reddit, de o filme ser muito agitado, muito rápido. É muita informação, tanto de texto quanto de visual. E chega uma hora que realmente dá uma cansada, assim, de tipo, mano, eu não tô conseguindo mais acompanhar. Eu não aguento mais!
Principalmente quando chegou ali na luta final, eu já tava um pouco cansada, preciso admitir. Mas eu gostei bastante, eu gosto de filmes que me levam assim e que não me deixam parar pra pensar de ai, será que eu queria estar assistindo mesmo esse filme? Você só vai embora e quando vê já tá acabando o filme. Pra mim, foi uma experiência bem divertida e foi uma experiência bem positiva também. Como eu já citei antes, eu acho esse filme bem mais aventura do que terror, comparado com a série. Tem bem menos sangue, partes de corpo decepadas, coisas desse tipo. E dá pra perceber também que ele não foi feito com tanta intenção de chocar quanto a série, sabe? O filme se passa num Ooko, que era onde as concubinas do rei, a mãe do rei e a esposa dele também ficavam durante o Império Japonês. E quem trabalhava no Ooko eram só pessoas que tinham muita influência política, que de certa forma tinham algum poder ali dentro do Japão. E por causa disso existia muita briga política. Barraco! Aí quebra! As mulheres que trabalhavam lá eram muito inteligentes. Você ser selecionada pra trabalhar dentro do Ooko era considerado uma honra pra sua família. E era uma forma que as famílias também tinham de conseguir exercer algum tipo de manipulação política dentro do Império Japonês. A gente é apresentado logo no começo pra duas protagonistas que são bem diferentes entre si. Uma delas é mais esperta, mais inteligente, mais focada. E a outra é mais uma garota risonha que ri que sonha. E elas, ao longo do filme, vão criando um laço entre si. Fala todo o rolê do Ayakashi, né, do Mononoke. Logo no começo do filme, o Boticário já aparece. Mas o que me chamou minha atenção é a vibe lésbica dessas duas meninas. Gente, elas são muito gay. Elas são muito gay. Não fala sobre isso, mas no meu coração, eu sei que elas são gays. Os gays são melhores que pessoas normais como você. E o filme vai falar muito sobre como, conforme a gente se torna uma pessoa mais ambiciosa e a gente vai alcançando as coisas que a gente quer alcançar durante a vida, quando se é uma pessoa ambiciosa, como de certa forma você pode acabar se perdendo literalmente e se tornando uma pessoa de certa forma vazia. Um ponto muito interessante é que o rosto dos personagens só vai aparecendo pra gente conforme eles se tornam importantes pra história que tá sendo contada ou eles são apresentados pro Boticário. E aí, no filme, eles tiveram a brilhante ideia de usar esse artifício pra não só mostrar isso pra gente, né, de quais pessoas são importantes pra história e quais não, mas também de mostrar o que as pessoas estão sentindo. Porque quando aparece pra gente as concubinas do imperador juntas, a cor do rosto delas fala muito sobre o estado emocional delas. Como, por exemplo, quando o rosto delas tá azul, você sente que elas estão mais calmas, mais plenas, elas estão de boas. Quando ele tá verde, elas estão se remoendo de inveja e por aí vai. Eu queria parar o filme toda vez que essas concubinas aparecem pra ficar teorizando o que elas estão sentindo naquele momento. Em alguns momentos eu consegui pegar, mas isso acontece várias vezes durante o filme, não acontece só uma, duas vezes. A arte do filme, pelos seus quase 20 anos, que nem eu disse já, de diferença pra série, acaba sendo muito mais bonita. Gente, é maravilhoso. Cada pausa que você dá no filme é um wallpaper que vai pro meu fundo do meu computador, pro fundo da minha área de trabalho. A trilha sonora do filme também é maravilhosa, é bem esquisita, bem estranha, mas combina muito com o filme. Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que esse filme faz parte de uma trilogia de filmes. Já tá programado para ser lançado no Japão em 14 de março de 2025. Tô vendo aqui do lado, minha cola. O segundo filme dessa trilogia. E o terceiro também já tá confirmado, mas ainda não tem data de lançamento. E é importante ressaltar isso, porque eu também vi alguns comentários de pessoas reclamando personagens que são apresentados pra gente durante o filme, que tomam um tempo considerável de tela, e eles acabam que não são importantes pra aquela história específica. Mas sabendo de que vai ter um segundo e um terceiro filme, eu acho que eles foram apresentados agora pra gente lembrar deles nesse segundo e terceiro filme. Precisava? Não necessariamente, mas eu acho que são personagens interessantes, todos os personagens apresentados, não só em relação ao roteiro, em construção de personagem, mas esteticamente eles são maravilhosos. Eles são, dá vontade de você querer saber mais sobre eles, você fica curioso, e eu acho que até por isso que vem esse questionamento de porque eles estão aí se a gente não vai ouvir nada sobre eles, porque no final das contas você fica querendo saber mais sobre aqueles personagens. Agora, indo pra parte estética do projeto. Gente, olhei e gritei, artista. Esse projeto, ele é muito surrealista. Eu não sei se, tipo, é uma coisa só comigo, porque é um estilo que eu sou apaixonada. Aliás, até lembra um pouco um outro anime que eu já assisti na época, que não tem muita...
Pior que tem até a ver. Tem um pouco a ver, vai, com Mononoke, que é Madoka Mágica. Eu lembro que tinha alguns monstros também nesse anime que tinham uma pegada meio surrealista, assim. Me lembrou. Não sei se vocês já assistiram. Se já, deixa aqui embaixo se você gosta também desse anime. Mas esse filme é muito maximalista. E isso é uma coisa que eu sou apaixonada. Não atrapalha em nada a história, aliás. Eu acho que ajuda, na verdade, a contar a história. Deixa a identidade visual desse projeto, deixa uma marca registrada na nossa cabeça, sabe? A riqueza de detalhes, assim, na série já era muito grande, mas quando você vai pro filme, gente, os papéis de parede, se você começa a dar zoom, não é só um borrão, sabe? Você vê que alguém deu zoom, desenhou pequenininho um detalhezinho ali, que alguém só ia ver se desse zoom naquele exato lugar. Me passa essa vibes, porque é muito detalhe, desde o brinco, tem várias pedrinhas, os detalhes na parede, tem um desenho, parece da vida real, sabe? E eu acho que dá uma riqueza estética muito grande. Eu sou cadelinha, sou cadelinha do maximalismo, então assim, mexe muito com o meu coração. Gente, uma delícia. Uma delícia, sério. Outro ponto que eu também gostei bastante é a dublagem em português. Eu assisti em português. Eu gosto de assistir anime em japonês e filmes em americanos eu também assisto em inglês, mas algumas coisas eu acho que não dá. E eu fiquei pensando se eu ficaria com dificuldade de entender a história por ser muito complexa. E eu acabei assistindo a série em japonês. Achei legal, mas o filme eu achei em português muito melhor, principalmente a dublagem do Boticário. Ele tá muito estiloso, gente. Cara, faz muito sentido isso ser um negócio de 2007, porque eu era criança nessa época. Então, tipo, eu olho pra aquilo e falo, foda! Porque me lembra, sei lá, Inuyasha, sabe? Me lembra os animes que eu assistia quando eu era criança. Ai, gente, mexe demais com o meu coração. Então, a gente esse tipo de personagem que é meio gato, meio misterioso, sabe? E ele fala de um jeito que parece que ele tá quase rolando, ele tá todo... sabe? Ai, gente, adoro. Eu adoro. Que velha safada! Aliás, eu odeio 3D em anime. Toda vez, não importa quão bom o anime é. Se aparece alguma cena em 3D, cara, eu hateio muito na minha casa. Mas nesse filme eu gosto. E acaba sendo um projeto muito cante. Gente, é muito drag. Art, shakak, boom. Oh, shakak, art. Did somebody mention art? Eu tava falando pro Caio que se uma drag queen acabasse sendo amaldiçoada e virasse um filme de anime, ela seria esse filme. Gente, a fase morfada do Boticário é uma drag queen todinha. Eu consigo ver aqueles looks em Drag Race. O design dos personagens também é uma coisa que você vê que tem um carinho ali, que ele também tem muito detalhe. Todos os personagens, até os personagens que não são importantes, eles são desenhados com muito carinho. Me lembra muito Demon Slayer, aliás, um outro anime que eu adoro, que eu também elogio bastante. Sempre que eu tô assistindo, eu falo sobre como eu adoro que todos os personagens de Demon Slayer parecem que são o protagonista. Você vê que teve muito carinho pra desenhar ele, sabe? Tem séries que não me passam essa vibes, assim. Os protagonistas acabam sendo esteticamente bem bonitos, a personalidade deles é super interessante, e os personagens mais classe B, secundários, que estão ali de fundo, eles acabam sendo bem pobrinhos, é só uma camisetinha, um shortinho, não tem nenhum detalhe. Agora, nesse filme, todo mundo é muito bem desenhado. Outra coisa que entrega que esse anime é velho. Gente, a transformação do Boticário, ela é muito lacruda. Ela é for the gays and the girls. E a do filme, eles conseguem pegar as transformações que a gente tinha lá pro 2007, da época que a série foi feita, e, tipo, levar isso à milésima potência. Mano, tipo, o cara saca uma espada que é, sei lá, 10 vezes o tamanho dele, e depois eles conseguem fazer isso ficar mais foda. Como, cara? E como eu já falei, eu tenho a impressão de que a série é contada pra gente pelo olhar do Boticário. E isso abre brecha pra uma liberdade de roteiro muito grande. Eles começam a fazer umas maluquices na montagem mesmo, na forma que a história é contada, sabe? O nonsense, ele não fica só na parte estética, nos desenhos, nos demônios. Eles conseguem trazer essa maluquice pra história, sabe? Tipo, de personagens desaparecerem ou aparecerem, e você fica um pouco perdido, mas ao mesmo tempo você consegue sentir o que tá acontecendo, sabe? Você entende que se o personagem desapareceu, não é porque ele literalmente só evaporou, é porque ele não tá mais ali. Provavelmente ele deu as costas e saiu andando, mas na cabeça do Boticário é como se ele tivesse desaparecido, porque ele falou, Aí, tô indo no banheiro. e eles usam isso diversas vezes ao longo do filme. Eu acho isso criativíssimo. Pra
fechar, se você gostou, vai assistir o filme, é muito bom. Se você gostar, eu tenho indicação de 3 coisas pra você. O primeiro anime é Apotecária. É um anime que eu comecei a assistir por causa do Caio, porque ele adora esses animes mais fofinhos, mais românticos. E a história é muito interessante. Também se passa num Oco e a gente vê uma boticária de verdade. Ela trabalha com venenos e rola umas tretas lá no Oco que ela trabalha. Rola um rolê de romance também, tem um flirtzinho. É bem legal, é mais suavezinho e tem também alguns mistérios pra gente desvendar ao longo do anime. O segundo é Dandadan. Esse anime só tá aqui nessa indicação porque o Caio ficou me enchendo muito o saco, porque ele falou que se Apotecária e Dandan tivessem um filho, seria Mononoke, o Fantasma na Chuva. Assistam, ou se já assistiram, me diz aí se é isso mesmo ou não, se é doideira da cabeça dele. Eu acho que é um pouco, mas Dandadan é um anime maravilhoso que vale a pena você assistir. Mistura alienígena com seres sobrenaturais e expulsar demônio, ratatá. Muita maluquice, é bem engraçado também de assistir. Já vai pra uma pegada mais divertida, bem diferente de Mononoke. A Apotecária também é bem mais leve, tá, gente? E a última indicação pra vocês é Oco. É só esse o nome do anime. Por Dentro do Castelo é um anime que eu acho muito interessante. Ele é bem mais sério do que os outros que eu falei aqui. E ele vai mais pra um lado das tramas dentro do castelo, literalmente. É um mundo em que os homens acabaram sendo meio que extintos, assim, caiu bastante a natalidade de homens. E as mulheres que dominam o Japão nessa época. É um anime que também se passa na época imperial japonesa e ele é bem mais cabeçudo, vai mais para um lado político e fala bastante sobre as tramóias que rolam ali por dentro do castelo. É legal que colocam homens no lugar das mulheres e aí você vê como homens agiriam naquela situação. A gente também tem um rolê de romance, não posso mentir que eu curto um pouquinho de romance, sim. E vale a pena assistir, tá, gente? É bem legal. É curtinho, também tem na Netflix. O Dandadan também tem na Netflix e a Apotecária acho que você só vai encontrar no Crunchyroll. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, a gente vai ficando por aqui. É só isso que eu tenho pra falar hoje. Se eu não esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir, pelo amor de Deus, e de se inscrever no canal, que você me ajuda muito. Se você também tiver algum anime pra me indicar, ou algum filme de anime, ou só algum filme, se você não gosta de anime, deixa aqui embaixo também. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, quem sabe? E eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Tchau!